Quantas vezes você já gostou ou se apaixonou por alguém a partir de momentos e até situações em que vocês passaram juntos, mas que no final a pessoa não foi recíproca contigo? Bom, é isso que acontece com Mitaka Asa nesse capítulo, onde ela se questiona o porquê Denji, mesmo depois de ter falado tantas coisas e até passado situações junto a ela, ele acabou não se apaixonando, assim como ela começou a se afeiçoar e se apaixonar pelo Denji. E bom, tudo isso será explicado aqui nesse vídeo e eu espero que vocês fiquem no vídeo até o final para que possamos ver todas as nuances do capítulo 118 de Chainsaw Man. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man. Galera, esse capítulo ele foi muito bom, embora ele tenha sido muito curto, algumas pessoas tenham achado meio tipo, será que tá bom, será que tá ruim, piorou agora, acalmou agora? Não gente, na verdade ele foi muito bom e ele tem as suas particularidades nas entrelinhas, nos rostos dos personagens, sem mesmo precisar falar muitas vezes para entendermos o que eles querem dizer só pelos traços que foram apontados pelo Fujimoto. E claro, antes de mais nada, vou agradecer a todo mundo que vai ficar até o final do vídeo, porque eu vou explicar tudinho, por isso que você precisa ficar até o final do vídeo para entender. E outra coisa também, é que eu já agradeço pelo like para todo mundo que está compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Fico agradecido de coração e continue junto comigo nessa jornada de Chainsaw Man, beleza? Então, bora pra mais esse capítulo, vou contar tudinho aqui pra vocês e espero também o comentário de vocês, porque vocês também fazem análises incríveis e maravilhosas. Bom, vamos lá, gente. O capítulo vai começar com alguns corvos voando ali. E quem não se lembrou nesse momento da Makima, que sempre apareciam alguns corvos onde quer que ela aparecia e até também quando ela não aparecia. Então, nessa hora eu lembrei automaticamente da Makima e até imaginei assim que a Nayuta estaria vigiando o Denji com o demônio da guerra. Já imaginaram essa situação? Bom, só foi um pensamento que me surgiu aqui na mente. E aí, a Yoru está lá botando a mão em cima da cabeça do Denji e dizendo espada da medula espinhal do Denji. O Denji com aquela cara de louco fica pensando, tipo, não estou entendendo absolutamente nada. E ela percebe que ele não se transforma em uma arma, fica curiosa porque isso não aconteceu e fica até mesmo muito assustada. E aí é nesse ponto que a Yoru deve estar pensando que a sua convicção em transformar o Denji em arma, embora ela não tenha dito com palavras, possa ter falhado. Porque se lembrem, o poder da Yoru também funciona muito bem quando ela tem convicção daquilo que ela está fazendo, como comprar um aquário por 1 milhão de ienes, por exemplo. Ela fica confusa nesse momento e tenta mais algumas vezes, porém sem sucesso algum. Alguns artefatos aqui de algumas pessoas que botaram nos comentários do porquê o Denji não poderia ser transformado em arma foram muito interessantes, principalmente porque o Denji é um híbrido e ele não teve efeito na primeira parte quando o Papai Noel, se eu não estou enganado, o demônio boneca, alguma coisa assim, eles também não surtiram efeito quando tentaram ferrar com o Chainsaw Man. E sim, essa é uma possibilidade, mas não é uma regra de fato. O Fujimoto nunca explicou exatamente isso e se isso é possível ou não. Eu acredito que sim é possível, mas ele depende de certas condições ou até mesmo de algum tipo de contrato. Imaginem, por exemplo, um casamento também como um contrato ou até mesmo um namoro, um compromisso, um contrato. Por isso que dessas formas a Mitaka poderia talvez transformar o Denji, mas eu vou explicar isso daqui um pouquinho mais pra frente. De toda forma, a Yoru tenta mais e mais e mais vezes, fica super chocada com tudo isso e aí o Denji resolve fazer a gente rir, porque ele bota a mão na cabeça dela e fala assim, espada da medula espinhal da asa, porque ele tá achando que aquilo é um tipo de cumprimento ou alguma loucura. Então a Yoru olha com a cara assim, tipo, what? O que ele tá fazendo? Tipo, ela fica sem entender e nisso ele fala assim, poxa, que cumprimento estranho, mas tipo, bem legal, né? Bom, até mais, tô indo nessa, fui, valeu. Essa parte eu confesso que eu rachei muito o bico, dei muita risada, porque o Denji todo naquele bom humor dele, ele simplesmente encarou aquilo tudo como um cumprimento, até porque ele não viu a Asa utilizando os seus poderes, então ele não sabe que ela tem os poderes de transformar as coisas que são teoricamente suas em armas graças ao demônio da guerra.
E aí vai o detalhe, né, gente? Muita gente explicou aqui que os infernais e os híbridos não podem surtir efeito dentro dos poderes desses demônios, como o próprio da fome, o próprio da guerra, a morte, o do controle. Mas eu acredito que não é bem assim e que há condições para isso acontecer, mas essas condições só vão nos ser apresentadas mais para frente. O Fujimoto vai explicar como funciona e eu imagino que seja em uma forma de contrato. O namoro, né, ele não é um contrato por assim dizer, mas ele é um compromisso que você assume. Um compromisso que beira meio que um contrato. Dessa forma, o Denji sim poderia se transformar em arma desde que ele fosse realmente namorado da Mitaka Asa. Mas talvez esse contrato tenha os seus prós e os seus contras, porque ele não pode ter só vantagem para um lado e desvantagem para outro. Um namoro, por exemplo, é algo que deve ser em conjunto 50% a 50% para formar o 100%. Não deve ser algo onde 90% fica para uma pessoa e 20% para outra. Está desequilibrado. Por isso é um contrato injusto e dessa forma, se caso o Denji acabar namorando com a Asa, aí sim ele pode ser transformado em sua arma. Porém, nós temos aquele detalhe que ele ainda continuaria vivo, principalmente por ser um contrato firmado entre os dois, onde ele não pode ter desvantagens a mais e a Mitaka Asa com vantagens em cima do Denji. Outro detalhe desse é que alguns têm especulado que a Mitaka Asa é uma infernal. E bom, gente, eu não acredito nem um pouco nessa teoria, embora muitas pessoas se baseiem no demônio da violência. O demônio da violência, ele guarda resquícios da cabeça humana, ele não tem todas as memórias, né? Ele é apresentado na nossa primeira parte. E aqui eu digo pra vocês que, bom, primeiro detalhe é que ela não tem como ser uma infernal, senão ela não seria tão forte. Ela é forte, ela vai ficar mais forte. Lembrando que os infernais são mais fracos do que os demônios normais. Outro detalhe é que a Asa fez um contrato com o demônio da guerra, ou seja, não há sentido em ser uma infernal se você faz um contrato no final das contas, como o Fujimoto mostrou. Poderia ser uma ilusão? Bom, não é uma ilusão. A gente vê tudo que acontece em Chainsaw Man e o Fujimoto nunca deu indícios de uma ilusão pra gente dessa maneira. Então, bom, vamos continuar aqui o capítulo depois do que eu comentei dessa teoria, porque a Mitaka Asa acaba ficando bem corada, né? Ela fala assim: o que você tava fazendo? Ainda bem que ele não virou arma, você tá maluca? Por quê? Porque ela já não queria mais que o Denji se transformasse em arma. E aí a Yoru não consegue entender como ela criou uma afeição pelo Denji, como que ela sentiu algo, como que eles passaram alguma coisa ali juntos, mas o Denji não sentiu o mesmo. A Mitaka Asa, percebam no olhar dela logo a seguir, é que ela se sente um pouco incomodada com isso, porque ela esperava que o Denji, depois de tudo que ele disse, que ele gostasse pelo menos um pouco dela, mas isso não aconteceu. E é então que ela resolve debochar no próximo quadro, fingindo que não está interessada nisso, e é isso que a Yoru também percebe no próximo quadro. Principalmente porque a Mitaka Asa fala assim: ah, ele não gosta de mim? Não, mas beleza, eu também não gosto dele, tanto faz pra mim, não ligo. E aí vai um detalhe importante, porque a Mitaka Asa sim se afeiçoou ao Denji, mas como eu disse no capítulo passado, o Denji não gosta da Asa. Pelo menos não ainda. Às vezes você se apaixona ou gosta de alguém, você tem um momento muito bom com a pessoa, mas mesmo assim a pessoa não sente o mesmo que você, ou você não sente o mesmo que a pessoa. Nós não somos obrigados a sentir o mesmo de acordo com o que aquela pessoa se apaixonou ou gostou da gente. É por isso que muitos dizem que às vezes a química bate e a química às vezes não bate. Às vezes o mesmo sentimento que você sentiu, a outra pessoa vai sentir, e às vezes isso não vai acontecer. Não às vezes num primeiro momento, mas pode acontecer conforme for se desenvolvendo esse casal. A mesma coisa do Denji. O Denji, ele tinha muitos sentimentos, por exemplo, sexuais com as pessoas, ou seja, ver peitos, ver bundas e tudo mais. Então o Denji, ele não tá com essa visão, ele ainda não sabe exatamente o que é gostar de alguém, e mesmo que ele saiba, ele ainda não tem ideia de como isso funciona. Ele é um cabeça meio desmiolada ali, vamos dizer assim. E eu digo que ele não sabe como funciona dentro da sua mente, não das outras pessoas. Dessa forma, talvez ele ainda não conseguiu compreender um sentimento com a Asa como um se apaixonar ou gostar. Por isso ele está conhecendo ela, está achando ela divertida, mas não é por isso que ele definitivamente gosta dela. Ele apenas a conhece por enquanto. Até porque não é porque uma pessoa se sente atraída por você pela sua beleza ou porque você é legal, que ela automaticamente já gosta de você. Ela só vai gostar
gostar de você quando esse sentimento realmente bater nela, quando ela se sentir como uma pessoa que pertence a você, não no modo de pertencer, de tipo ficar escrava daquela pessoa, mas sim no modo que a pessoa sente confiança, carinho e afeição cada vez mais, de forma que vocês criam um laço entre vocês dois. Por isso que isso não acontece nesse momento, a Mitaka fica meio desanimada, mas como a Asa e a Yoru compartilham de um mesmo sentimento, elas vão continuar tentando transformar o Denji em arma enquanto procuram pelo Chainsaw Man. E detalhe é que a Asa não conta pra Yoru que aquele cara, o Iseumi, ele não é o Chainsaw Man. Porque provavelmente por elas compartilharem o mesmo corpo, o mesmo cérebro e tudo mais, sentirem as mesmas coisas, a Yoru já sabe que aquele cara foi lá e falou, né, o Iseumi falou que ele não era o Chainsaw Man de fato. Por isso que eles vão continuar procurando ele. De toda forma, ela sente o cansaço da Mitaka Asa, e aí é interessante porque ela quer que a Mitaka Asa descanse. Elas começam a também criar um vínculo ali de amizade, a Yoru e a Asa ao mesmo tempo. Então percebam isso, que bem nas entrelinhas fica colocado ali com essa preocupação da Yoru. Não só porque ela quer descansar também, mas também porque ela sente o cansaço da Mitaka Asa e pretende fazer com que ela descanse. Ela sabe que ela não dormiu muito bem ali naqueles dias onde eles ficaram no aquário. E é então que a Asa pergunta: poxa, mas você não vai me falar do demônio da fome lá que apareceu, aquela menina que trancou, você não conhece ela? E aí ela fala: pô, eu não reconheci num primeiro momento, mas depois eu me lembrei, porque faz muito tempo que eu não a vejo. E ó, não se meta com ela, o demônio da fome não é brincadeira, o bicho é brabo mesmo. Então, agora tô cansado, vou dormir. Deixou a Mitaka Asa sem resposta alguma, e aí a Asa começa a pensar sobre o Denji. A gente percebe nos seus olhares que ela olha pra baixo, ela olha pro lado, ela fica meio que pensativa ali, né? Quando você tá pensando normalmente, quando você tá tentando lembrar de alguma coisa, você olha pra cima, você fica, nossa, eu tô lembrando aqui de não sei o que. Quando você olha pra baixo é quando você tá raciocinando ou pensando sobre alguma coisa. E ela começa a ver as caretas do Denji, e mesmo depois de todas as coisas que ele falou, ela não consegue compreender o porquê ele não sentiu o mesmo que ela. Por que ele não se apaixonou por ela, sendo que ela acabou se afeiçoando a ele? Bom, ela ainda não demonstrou completo carinho de uma forma com que atraia o Denji. Nós já sabemos que o Denji, todas as vezes que ele ficou atraído por alguém, sendo pela Himeno em algum momento que foi mais sexual do que outra coisa, pela Makima em algum momento também, pela Rez em algum momento, foi pelas pessoas que preencheram a carência, preencheram aquele vazio que aquele garoto sentia. E a Asa ainda não preencheu isso. Eles ainda não formaram pro Denji um laço que fizesse completar ele para que ele se sentisse feliz. E outra que provavelmente o Denji não confia tanto hoje assim nas mulheres, devido às suas péssimas experiências com a Rez, Makima, Himeno e por aí vai. Então ela fica pensando, poxa, depois de tudo que a gente passou, ele não sente o mesmo? E bom, Mitaka Asa, a resposta é a seguinte: não é porque você sentiu-se bem com alguém, porque alguém conseguiu suprir aquele vazio que estava dentro do seu interior, alguma coisa assim, que a pessoa também vai sentir o mesmo que você. É algo que às vezes pode ser gradativo, às vezes a pessoa ela só vai sentir a mesma coisa depois de anos convivendo juntos, e isso acontece, é muito natural, principalmente em amizades. Amizades às vezes que começam como uma amizade comum, uma pessoa acaba se apaixonando, não conta, mas a outra vai se apaixonar lá na frente também. Então tudo acontece conforme o tempo vai andando, então não necessariamente quando você se apaixona, a pessoa é obrigada a se apaixonar por você também e vice-versa. Bom, ela não compreende isso, e por ela não compreender isso, ela começa a falar que odeia ele, até porque ele não sentiu exatamente o mesmo por ela, e por isso que agora ela vai ficar meio que indiferente de novo com o Denji quando eles se encontram na escola e o Denji fala pra ela: ó, bora lá no cinema, né, nós podemos ficar assistindo o filme até 2 horas da manhã por apenas 2.000 ienes, que equivalem a cerca de R$80 atualmente. E assim, eles poderiam ficar assistindo filmes até 2 horas da manhã, ou seja, eles iam entrar, sei lá, 2 horas da tarde lá no cinema e ficariam assistindo um filme de múmia. Agora, por que filme de múmia? Por que o Denji gosta de filme de múmia? Não sei. Mas queria assistir ali um cineminha, lembrando um pouquinho da Makima, que também teve um encontro com ele no cinema, quando ela chorou, vocês se lembram? Bom, só que a Mitaka Asa, ela tá meio mesquinha, e aí ela diz assim, ó, por 2.000 ienes, não gosto de gastar dinheiro à toa, é mais fácil alugar e a gente assistir em qualquer canto aí, porque eu não gosto de gastar dinheiro à toa. E aí o Denji fala, pô, mano,
Pô, aí você zoa o barraco, né? Não vamos poder ir no cinema? Tá, beleza. Então a gente pode assistir onde? Você tem videocassete? Videocassete, pra quem não sabe, era o antigo aparelho de DVD, por assim dizer, onde você colocava uma fita no vídeo e aí ficava lá passando na TV. Assim como um DVD funciona, aparelho de DVD, assim como também um PlayStation funciona quando você vai colocar um filme lá com um CD e tudo, e por aí vai. Mas aí reparem que o Denji pergunta pra ela se ela tem um videocassete e ela fala que não. O susto dela é, poxa, ele se convidaria automaticamente pra vir pra minha casa. Então ela fica com aquele olhar assustado por conta disso. Ela queria sair por cima dizendo assim, não, vamos alugar alguma coisa que a gente não gasta tanto dinheiro assim. E aí quando ela é confrontada com isso, ela fica meio receosa, porque eles assistirem na casa dela, ela se sente, sei lá, meio desconfortável. E bom, aí o Denji fala, pô, mas eu tenho, né? Você não tem, mas eu tenho, só que é meio ruim de ir lá em casa, não funciona muito bem. Ele poderia até dar a ideia de pegar o videocassete e levar pra casa dela, mas eu não entendi porque ele não teve essa ideia. Talvez não tenha pensado exatamente nisso, né? De toda forma, a Mitakaza se aproveita dessa situação e fala assim, ah, então vamos ver na sua casa. E aí o Denji fala, meu Deus, não, na minha casa? Putz, você tá falando sério? E aí ela fala assim, faz uma ameaça ali, manipula o Denji, na verdade. Poxa, então não tem encontro, a gente cancela o encontro, não tem problema não. E o Denji, como tá querendo bastante ter um encontro, aí ele fala, pô, tá, droga, vamos, vai. Mas ó, você tem que seguir as regras, não pode quebrar nenhuma regra de jeito nenhum. E aí ela fala assim, poxa, como assim? Na sua casa tem regras? Tem pais, tem regras? O que tem na sua casa? E aí o Denji fala pra ela, ó, você não pode quebrar as regras, porque se você quebrar, tu vai morrer. E aí ela fica tipo, o quê? Enquanto o Iseumi tá vendo tudo isso, falando, meu Deus, ela vai morrer se ela for na casa do Denji e ela quebrar as regras? E ali nós terminamos o capítulo. Nesse momento, gente, reparem no seguinte, a Mitakaza volta a se comportar meio indiferente com o Denji por ele não ter gostado dela. É como se fosse uma proteção, já que ele não sentiu o mesmo por ela e ela não quer perder tempo com ele, digamos assim. É como se ela estivesse dando um troco de certa forma, sem compreender o garoto completamente. Outro detalhe é que o Denji começa a suar frio quando falam sobre ir para a sua casa. Por que ele soa frio? Nós temos algumas possibilidades aqui, que talvez seja ciúmes da Nayuta, isso mesmo, a Nayuta tem ciúmes do Denji, o seu irmão praticamente, então qualquer pessoa que ele vai trazer para lá, se quebrar as regras ali, Balbal Nicolau, a pessoa vai se lascar, e não o Denji. Por isso que ele fica meio receoso, porque de certa forma ele não quer que as pessoas morram ali, principalmente uma garota que ele está levando para um encontro. O segundo ponto é, talvez a Nayuta esteja controlando o Denji. Assim como uma criança às vezes controla os próprios pais, da mesma forma a Nayuta pode estar controlando o Denji. Não controlando de forma a ativar os seus poderes e tudo mais, mas sim controlando, não deixando ele levar qualquer pessoa lá para casa dele e tudo, falando para ele seguir as regras bonitinho, porque ela gosta das coisas organizadas ou alguma coisa assim. E essas são as possibilidades, pelo menos que eu imagino. Não acredito que a Nayuta consegue controlar o Denji completamente, mesmo sendo o demônio do controle, porque senão ele não estaria livre por aí, pagando uma de Chainsaw Man e tentando revelar a sua identidade para todas as pessoas. Pelo menos é isso que eu acredito pela narrativa que o Fujimoto vem seguindo. E bom, gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo. Vocês se identificaram em algum momento com a Asa? Porque eu me identifiquei até certo ponto, viu? Embora, né, não faço as mesmas coisas que ela de ignorar assim a pessoa. Eu ia ficar mais gado da pessoa ainda, na verdade. Tentando conquistá-la de fato. Quem sabe um dia ela não se apaixona, né? E o detalhe é que o Denji, ele procura sempre encontros porque ele quer suprir essa carência. Ele quer fazer amizade com alguém. E a Mitakaza começou ali a entrar meio que no coraçãozinho dele. Ele começou a ver ela de uma forma mais divertida, mas ainda não gosta. O processo do amor, do gostar e tudo, muitas vezes não é à primeira vista. Tem pessoas que pode acontecer à primeira vista, tem pessoas que não. E por aí vai. E a forma que o Denji tá lidando agora é uma forma diferente da primeira parte, onde ele não gostava de fato das pessoas. Ele só foi gostar mesmo conforme foi tendo mais convivência. Ele achava que gostava, mas ele apenas queria satisfazer os seus desejos mais carnais, como os desejos sexuais de pegar em peitos, bundas e por aí vai. E agora parece que ele amadurece um pouco mais, por isso que ele não gosta logo de cara da pessoa, embora ali ainda tenha umas atitudes meio que de gado, assim, seguindo o que a mulher manda, porque senão, né,
Balbal Nicolau perdeu o encontro. E bom, gente, no próximo capítulo nós devemos ter a Nayuta aparecendo. Não vai ter capítulo na semana que vem, só dia 31, tá bom? E a Nayuta deve aparecer e devemos finalmente ver como ela está, os cachorros e tudo. Vamos ver a casa do Denji, como ela é de fato. E talvez possamos conhecer um pouquinho mais sobre a nova segurança pública, porque talvez o Kishibe tenha entrado em contato com o Denji ou ofereça alguma coisa pra ele, embora eu acho que eles cagaram pro Denji, deixaram ele lá e é isso aí. Bom, vamos ver como tudo isso vai acontecer. Tô bem curioso pra ver a Nayuta e como ela lida com o Denji, como eles têm ali a relação entre eles. De toda forma, Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo capítulo. Muito obrigado a todos que compareceram até aqui e aguardo o comentário de vocês aí embaixo. Um beijo no coração. Fui e valeu.